Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá. Finalmente estamos aqui para resolver aquela listinha de exercícios que tínhamos prometido, tínhamos combinado de fazer, né? De química inorgânica. Vamos começar então pelo conteúdo de soluções. A questão 54 será a primeira que a gente vai dar uma olhada. Eu aqui, professor Jean, para quem não me conhece. Vamos então essa questão da federal, uma questão introdutória, uma questão bem tranquilinha de início, para a gente avançar para conteúdos um pouquinho mais chatos, talvez, na sequência. Então veja aqui, essa questão diz o seguinte: para uma solução binária, primeiro termo aí que a gente precisa entender, binária, bi2. Então eu tenho dois seres fazendo a solução. Então um soluto e um solvente somente, né? A curva do gráfico a seguir, onde o eixo das abscissas contém as temperaturas em graus Celsius e o das ordenadas, os valores da solubilidade em gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Daí ele mostra o gráfico e ele continua o texto. Vamos, antes de continuar o texto, entender o gráfico, né? Toda questão de gráfico, pessoal, seja ela em qualquer área da ciência, em qualquer área das exatas, você vai primeiro entender o que está representado. Olhando então os dois eixos, os eixos das ordenadas, que é o eixo na vertical, e o eixo das abscissas, que é o eixo na horizontal. Nesse exercício ele enfatizou, ele facilitou no enunciado, explicando bem que o eixo das abscissas está com as temperaturas em graus Celsius e o eixo das ordenadas com os valores da solubilidade em gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Sendo assim, fica mais fácil, mas a grande maioria dos exercícios ele vai colocar ao lado da pontinha aqui do eixo, ele simplesmente vai colocar a unidade na qual se mede e qual é a grandeza que está sendo medida. Sempre a grandeza, depois entre parênteses a unidade, tá certo? A mesma coisa aqui para o eixo na vertical. Agora, então, o que ele falou que tem? Aqui no eixo X, abscissas a temperatura, então 10, 20, 30, 40 e 50 graus Celsius. No eixo Y, a massa de soluto dissolvida em 100 gramas de solvente. 20 gramas de soluto, 40 gramas de soluto, 60 gramas de soluto, 80 gramas de soluto, dissolvido sempre em 100 gramas de solvente. Tá? É uma unidade padrão para solvente aí. O que é esta linha, pessoal? Esta linha é a linha que nos dá o coeficiente de solubilidade. Ou seja, qual é a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar em 100 gramas de solvente que vai se dissolver completamente. Né? Se vai se dissolver completamente, forma uma solução chamada homogênea, que tem uma fase só. Né? Quando a gente passa desse coeficiente de solubilidade, quando vem para acima do coeficiente de solubilidade, a solução não consegue mais dissolver completamente. Ela dissolve até a quantidade do coeficiente de solubilidade e depois o que exceder esse coeficiente vai para o fundo, vai como precipitado. Precipitado ou corpo de fundo, que são sinônimos, é aquela quantidade de soluto que vai se formar sem ser solubilizado, tá certo? Sendo assim, se eu vou ver duas fases, a fase que tem uma parte de soluto sem dissolver e mais a solução com o soluto dissolvido, eu vejo duas fases, por isso a solução é heterogênea, tá bom? Bom juntar aqui esse conteúdo visto lá na outra química com esse conteúdo aqui de soluções que é necessário, beleza? Então a gente vai dizer que qualquer ponto nesta linha, forma uma solução saturada sem corpo de fundo. Não precisa falar sem corpo de fundo, solução saturada, tá? Eu desenhei 4 pontos aqui para representar exemplos de soluções saturadas. Aqui a 5 graus Celsius mais ou menos, dissolvidos o que? Uns 43, 42 gramas de soluto. Aqui é uns 17 graus Celsius, mais ou menos, dissolvido 40 gramas de soluto. Aqui é uns 37 graus Celsius, dissolvido uns 50 gramas de soluto, e assim por diante. Lógico, eu não me prendi ali a valores bem exatos, mas só para demonstrar que existem infinitos pontos em cima do coeficiente de solubilidade, tá bom? Agora, ele pergunta sobre o ponto A e B. Este ponto que está aqui A e este ponto aqui B. E a curva dada pode-se afirmar corretamente que 0,1. A solução indicada no ponto A, este ponto aqui, não pode existir.
Pessoal, a solução apontada no ponto A passou do coeficiente de solubilidade. Veja que aqui é 20 e poucos graus Celsius, dá para dissolver cerca de 20 e poucos graus Celsius, dá para dissolver cerca de 40, 41 gramas de soluto. Mas ele está mostrando para a gente, foi jogado na solução uns 61 gramas de soluto. Então, obviamente, se passou do coeficiente de solubilidade, dissolveu parte até onde podia, e daí parte fez corpo de fundo, fez um precipitado. Esta solução, portanto, acima do coeficiente de solubilidade, é uma solução saturada com corpo de fundo, né? Saturada com corpo de fundo. Mas por que eu diria que ela não existe? Aí pode remeter a gente a um conceito que se aplicava muito de solução chamada solução verdadeira ou solução. Solução verdadeira era somente a solução que ela era saturada. Se eu tivesse uma solução insaturada, uma solução saturada com corpo de fundo, não era chamado de solução verdadeira. Mas, para conceitos atuais, eu vou dizer assim que a solução indicada no ponto A não pode existir? Pode. Ela seria uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Então eu vou dizer que essa alternativa é uma alternativa falsa. Tudo bem? Já a 02, a solução indicada no ponto B não pode existir. Novamente, a solução no ponto B é uma solução que não alcançou o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é aqui perto dos 60 gramas de soluto. Aqui ele está com perto do 40. Se não atingir o coeficiente de solubilidade, é uma solução insaturada. É uma solução antigamente chamada de solução verdadeira? Não. Mas para conceitos atuais a gente diz é uma solução, só que é uma solução insaturada. Então eu discordo da afirmação que diz a solução indicada no ponto B não pode existir. Pode, mas é uma solução insaturada, escreve do lado dela, tá bom? Então é falsa também. 04. A solução no ponto B é supersaturada. Não, nada a ver. Lembra o seguinte, solução supersaturada é aquela solução super chatinha, super frescurenta. Por quê? Porque ela tem que colocar muito soluto, passando do coeficiente de solubilidade, daí eu preciso aquecer isso aí, porque quando eu aqueço, imagine você que eu estivesse aqui no ponto A, que eu estou com 60 e poucos gramas de soluto e 100 gramas de solvente. Isto a 20 graus Celsius, mais ou menos. Fiz isso, não dissolveu tudo, mas eu começo a aquecer e continuo mexendo devagar. Aqueço, 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 aqueço. Chego aqui a, vamos dizer que 50 graus Celsius. Concorda que 50 graus Celsius dá para dissolver bem mais do que os 60 gramas? Sim. Então dissolveu tudo. Só que agora o que eu faço? Eu paro de mexer e eu diminuo a temperatura lentamente. Ao diminuir a temperatura lentamente, sem mexer e sem causar muito problema para ela, tem que deixar ela calminha, ela vai diminuindo a temperatura. Diminui a temperatura, diminui a temperatura e, digamos, volta a 20 graus Celsius com os mesmos 62 gramas de soluto. Só que você vai olhar e ela está homogênea. Então, ou seja, ela dissolveu todo o soluto, mas ela está acima do coeficiente de solubilidade. Tá? Quando você fez todo esse serviço, daí é uma solução supersaturada. Aqui não. Aqui no B simplesmente ele está abaixo do coeficiente de solubilidade. Não tem lógica nenhuma chamar de supersaturada. É uma solução insaturada. Então a 04 é falsa também. Certo? 08, a solução no ponto A é insaturada. Não, ela passou do coeficiente de solubilidade. Então ela é saturada com corpo de fundo. Já não poderia ser supersaturada? Não, porque ele não contou toda a historinha que eu contei para você. Para ser supersaturada tem que contar toda a historinha que eu falei, tá bom? 16. A curva é válida apenas para soluto e solvente líquidos. Falso. A gente conversou lá na teórica que a gente podia ter soluto e solvente ambos sólidos, a gente podia ter soluto e solvente ambos líquidos, a gente podia ter soluto e solvente ambos gasosos, ou soluto e solvente em diferentes fases, certo? Então essa aqui não tem por que a gente alegar que teria que ser os dois líquidos, tá? Então é falsa também. Sendo assim, se todas falsas, numa questão de somatória a gente soma todas falsas, não tem nenhuma. Então a resposta é 0, 0. É o que a gente colocaria no gabarito, 0 para dezena, 0 para unidade. É uma questão difícil, né? Porque dificilmente a gente tem essa coragem, mas você estudando bem vai ter coragem sim de anular todas se elas forem falsas, certo? Somatório tem na UEPG, tem na UEM ainda, tem na UFSC, tá? Bom saber lidar com isso aí. Espero ter ajudado nessa questão.
A gente vai provavelmente em alguns vídeos fazer uma, mas nos que derem a gente vai conseguir fazer 2, talvez até 3 questões, devido ao curto espaço de tempo para cada um dos vídeos, tá bom? Espero ter ajudado. Estuda lá, não é porque já passou dessa lista, já passou dessa apostila que você tem que largar ela. Tem que entender bem. Cai muito isso aqui no seu vestibular, no seu Enem, tá bom? Até já, queridos.